Muito bem. Então eu vou só dar uns detalhes aqui dessa planilha. Ela no Office 2016, né, com as macros funcionando. Quais são os benefícios? Por que que eu uso ela? Por que que é bom, né? Sem elas, o que que vai ter que ser feito? Então, basicamente, ela ajuda nos seguintes detalhes, né? Aqui aparecem as congregações, o total de cidades que estão cadastrados aqui. Normalmente eu uso esse botão aqui antes do evento, né? Então, antes do evento ali, eu vou para as configurações em que eu escolho. Nesse caso aqui, a tabela já está com a data escolhida, né? Se é uma assembleia, o ano que é, o mês que é, e o dia de início, né? Porque se for um congresso, se eu mudar aqui para congresso, né, ele vai entender que o dia de início é na sexta-feira, ele já marca os 3 dias depois na tabela, isso fica escrito lá, né? No caso ali é sábado. Bom, enfim. Aqui é Assembleia. Então eu vou para mais informações, eu vou colocar aqui as cidades que vão participar do evento, o nome das congregações, isso vai ser importante porque depois eu vou cadastrar o nome dos voluntários e eu vou poder colocar de que congregação eles são, né? Bom, então aqui eu vou para o cadastro, lá no menu, né? O que no início eu ainda usaria aqui antes do evento, né? Durante o evento e contagem, eles vão para basicamente o mesmo lugar, né? Então aqui eu vou cadastrar os voluntários, que é onde nós vamos precisar desse auxílio, né? Então, aqui com a macro, como é que funciona? Vou colocar aqui, por exemplo, né? O primeiro nome, um segundo nome que eu posso decidir colocar ou não, tá? Nesse caso aqui eu não vou colocar, eu vou colocar só o último. Então aqui eu vou escolher uma daquelas congregações lá que eu já cadastrei, né? Então nesse caso aqui seria Norte Sapucaí. Eu posso colocar, essas aqui podem me ajudar a fazer uma designação ou não, tá? Por isso que eu, quando cadastrar, posso decidir fazer ou não. Nesse caso eu vou fazer preferência de horário. Então aqui é a preferência que o voluntário ele deixou, tá? Então a gente faz aquela pesquisa, a gente pode tentar fazer o que o voluntário expressou lá. Então, eu coloco aqui, coloco uma observação, se é o caso, por exemplo, um combinado, tá? Só num horário específico. E aqui, a preferência que eu vou dar para ele, por exemplo, que é, eu conheço ele, eu sei que eu vou precisar dele nos blocos onde precisa de mais responsabilidade, né? É, esse comentário da célula me ajuda a escolher uma questão de nível de confiabilidade, né? Os blocos é um alto nível porque é uma pessoa que vai ficar responsável por mais coisas, então eu vou preferir ali ou um publicador experiente ou um servo ministerial, um ancião. A ideia é essa. Tá bom? Aqui fica aparecendo nome abreviado, nome exposto lá na planilha depois. E aí aqui eu tenho um botãozinho que vai deixar cadastrado já, né? Ele vai vir aqui para a lista. É, esse botãozinho aqui de cima, se eu começar a, a cadastrar, né? E aí, é, acho que errei e já estiver no meio do caminho, eu posso usar ele que ele limpa tudo, né? Então, basicamente é isso. Depois, na designação, é que a coisa vai se ajudar, né? Porque aqui, ó, então aqui eu tenho os parâmetros que eu vou definir, né? O horário de início do intervalo, final do intervalo, e início e final do programa. Aqui também é o primeiro horário das designações, o final, o último horário de designação. Então, e aqui horários diferentes, que é os horários é, de trabalho que eu vou definir, né? Então, aqui eu tenho só um, o voluntário, e dentro dos parâmetros que eu criei, a permanência na designação vai ser de 1h05, tá? Claro, aqui também, como eu tenho uma só
um só cadastro e tenham 96 posições diferentes, 96 porque é 8 horários em 12 portas, tá? Por isso esse 96 aqui. Mais 28 ajudantes ali, né? São nos blocos. Então, nesse total aqui, eu preciso de 140 homens diferentes para fazer o trabalho uma vez cada um, tá? É isso que quer dizer, basicamente, tá? E aqui, ó, é uns botãozinhos que vão me ajudar a fazer as designações. Então, eu vou fazer aqui, né, a designação, tá? Aqui vai aparecer o que aparecer nessa lista aqui. E o que aparece nessa lista aqui, eu vou definir com esses filtros, tá? Por isso que eu vou colocar aquilo tudo lá no cadastro da pessoa, entende? Então, nesses botãozinhos aqui, eu vou fazer o- as designações, sempre vai para o lado aqui, então aparece o que eu filtrar, tá vendo? E onde que a gente usa, né, a tabela durante o evento, tá? Durante o evento, ó, às vezes o irmão não lembra onde é que é a designação dele, e aí eu clico aqui dentro, e aqui dentro eu vou conseguir, assim que eu for digitando, ele vai buscando o que está na lista de designações, entendeu? Então, eu vou por nome, e nessa lista aqui, ó, na direita, é o que a pessoa está designada, por exemplo. Deixa eu clicar fora aqui, né? O único detalhe quando eu uso esse campo é que tem que clicar fora para a tabela voltar a funcionar e para os links funcionarem, né? Mas vamos dizer que eu coloquei aqui, ó, tira aqui, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Porta um, o horário não tem ainda definido, né? Mas apareceria aqui o horário. Então, porta um, o primeiro horário, tá? Então é basicamente isso. E aí depois, na contagem aqui, né? A gente vai contar os fazer a contagem, aqui aparece a assistência, né? Então, eu coloco ali, enfim, acho que tá alguma coisa protegida que não deu certo, mas eu já arrumo. Então, basicamente é isso, assim, né? Tá? Então, a tabela, confesso que não está ainda do jeito que eu gostaria, aquele layout ele não está do jeito que eu acho melhor, assim, né? Mas, enfim, foi o que eu consegui fazer. E no final ajuda, né? Porque daí a gente tem o nome ali dos voluntários, a gente tem o cadastro de todo mundo, as designações divididas por nome, né? E aqui nessa impressorinha aqui, ó, é a tabela como um todo. Então tem aqui o layout. Eu vou tentar mudar isso aqui depois, tá? Porque eu quero deixar igual o layout do Jorge. Então, para não dar confusão. Mas daí a gente conversa, tu vai colocando os cadastros aí que forem sendo feitos, né? E aí depois a gente muda, tá bom? Mas é basicamente isso, né? Então tá aqui a data, tá aqui o evento que é. Então é basicamente isso aí para ajudar. Certo? Isso aí. Valeu.